Graças a Deus. Irmãos, nós vamos entrar na palavra do Senhor agora. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6, do versículo 45 em diante. Marcos, capítulo 6, do versículo 45 em diante. Vamos meditar um pouquinho aqui. Hoje o tema da nossa mensagem é o que acontece quando Jesus não está no barco. Vamos ler aqui, versículo 45. Imediatamente obrigou seus discípulos a subir para o barco, e passando adiante para o outro lado de Betsaida, enquanto eles se despediam da multidão, tendo-se despedido, subiu ao monte para orar. Sobreveio a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os fastigando a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando por sobre o mar, e queria passar à frente deles. Mas, quando viram andar sobre o mar, cuidaram que não era um fantasma. Deram grandes gritos, versículo 50, porque todos os viam e estavam aterrorizados. Mas ele logo lhe disse: tende bom ânimo, sou eu. Então subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, entre si ficaram atônitos. Aleluia. Meus irmãos, hoje o tema dessa mensagem é bem sugestivo. Eu não sei como que está a sua vida, mas eu quero trazer essa mensagem no seu e no meu coração. O que acontece quando Jesus não está no barco? Vamos falar quatro coisas que acontecem quando Jesus não está no barco. Primeiro, vamos aqui no versículo de número 48. O vento era contrário. Toda vez que Jesus não está no barco das nossas vidas, tudo é contra nós. Jesus, ele ficou ali em terra, foi no monte orar um pouco, e à tarde, um pouco mais à tarde, a Bíblia diz que o vento era contrário àquele barco ali. Toda vez que Jesus ele não faz parte dessa embarcação chamada vida, minha e sua, os ventos é sempre contrário. A segunda coisa que acontece quando Jesus não está no barco, versículo 49, vamos ler aqui. Mas, quando viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma. Deram grandes gritos. Segunda coisa que acontece quando Jesus não está no barco é o medo. É o medo. É a insegurança. Toda vez que Jesus não está no barco da nossa vida, nós somos movidos pelo medo. Medo de não crescer, medo dos desafios da vida, medo do que pode vir sobre nós. Todas as vezes que nós passamos por momentos que Jesus não está junto conosco nessa embarcação, vem o medo, vem esse medo terrível que muitas vezes faz com que nós se desesperamos, que nós venhamos a gritar até de tanto medo que nós temos. Vamos ver aqui a terceira situação quando Jesus não está no barco. Em nome de Jesus, vamos ver aqui juntos aqui, para a honra e glória do Senhor. No próprio versículo 49, diz assim: deram grandes gritos. A pessoa também se desespera. Irmão, quantas pessoas por aí afora se suicidando, acabando com as suas próprias vidas pela palavra chamada desespero, desespero de causa. A pessoa fica num estado deplorável de desespero. Quantas pessoas veem coisas sobre a vida dele, sobre a vida dela, ela já se desespera, e geralmente isso acontece muitas vezes quando Jesus não está no barco, quando Jesus não está com essa pessoa, quando a pessoa não dá lugar para o próprio Jesus. Então essas situações vêm sobre a vida dela e o sofrimento começa muito forte, o desespero toma conta dessas pessoas. Hoje nós vemos por aí afora quantas doenças psicológicas têm afetado
o planeta, o mundo. Quantas pessoas têm sofrido de transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, quantas pessoas têm sofrido de depressão, quantas pessoas têm sofrido de esquizofrenia, quantas pessoas têm sofrido na vida por causa do desespero. Se desespera, hoje existe também a crise do pânico, a pessoa fica em pânico, a pessoa fica ali parada, sofrendo. Isso são doenças que são causadas principalmente pelo desespero de não poder resolver alguma coisa, de não poder vencer algo que vem sobre a vida. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, quero dizer para você, minha irmã, meu amigo, minha amiga, quando Jesus não está no barco, verdadeiramente isso acontece, mas está chegando a hora de nós convidar Jesus para estar entrando no barco da nossa vida, para que a nossa história seja mudada, para que o nome do Senhor seja glorificado e seja exaltado na nossa vida. Então nós vemos aqui que esse sintoma é muito sério, que é o sintoma do desespero. Vamos ver aqui o quarto e último. Versículo 49 também nos mostra o terror que se envolveu ali entre aqueles homens, entre os discípulos que estavam dentro daquele barco. Eles se aterrorizaram com aquela visão, eles se aterrorizaram com o momento que ele estava vivendo, ao ponto deles começarem a falar que era um fantasma. Irmão, quer dizer, o terror muitas vezes, o pânico muitas vezes, o desespero muitas vezes, o medo muitas vezes e os ventos contrários faz com que muitas vezes nós entramos em terror, até mesmo não conhecendo o Deus que nós temos, até mesmo não conhecendo o poder ou deixando de entender o projeto que Deus tem na nossa vida. Eu quero dizer para você, meu irmão, você que está em casa, minha irmã, você, meu amigo que está em casa também, não deixe o terror tomar conta da tua vida. Convide Jesus para entrar neste barco, para mudar a tua vida. A Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Eu quero dizer uma coisa muito importante. Nós olhamos agora nesse momento e nós vimos alguns momentos, 4 momentos, a qual Jesus não está no barco. O primeiro deles é quando o vento é contrário, o vento se torna contrário sobre as nossas vidas. O segundo é quando o medo toma conta do seu coração. O terceiro é quando o desespero toma conta da situação. E o quarto e último é o terror. É o terror de você ver monstro, é o terror de você ficar desesperado, vendo até visões dentro de si mesmo que não compete com o momento que você está vivendo. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, chegou a hora de você ter vitória. Convide Jesus para entrar neste barco da tua vida e o nome do Senhor vai ser glorificado e vai ser exaltado nessa noite. Quer dizer para você, meu irmão, a Bíblia diz: uns confiam em cavalo, outros confiam em carro, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Quero dizer para você nessa noite: convide Jesus para entrar dentro do barco. Vamos ver aqui somente 2 pontos, 3 pontos, quando Jesus está no barco. Primeiro ponto aqui no versículo 50, diz assim: porque todos viam e estavam aterrorizados, mas ele logo lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. A primeira coisa que acontece quando Jesus entra no barco, ele quer que nós tenhamos bom ânimo. Irmãos, a Bíblia diz que neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quando Jesus entra dentro do barco, ele traz um bom ânimo. Ele muda a situação. Ele muda aquele momento de tormenta, aquele momento de coisas contrárias, de medo. Ele muda aquele momento de desespero, de terror. E ele traz sobre a minha e a tua vida bom ânimo. Ele traz sobre a minha e a tua vida um bom ânimo, que as coisas vão mudar em nome de Jesus. Segundo, no versículo 50, ele diz assim: não temais, ou seja, confiança. Quando Jesus entra no barco, a confiança volta.
Meu irmão, não haja sozinho. Convide Jesus para entrar na tua vida. Porque quando Jesus está no barco, quando ele entra no barco, ele traz confiança. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E o terceiro ponto, quando Jesus entra no barco. Vamos lá. No versículo 50, no mesmo versículo 51. Então subiu para o barco estar com eles, e o vento se aquietou. Eles sim ficaram atônitos. Ou seja, o vento se aquietou. O terceiro ponto fundamental é uma palavra chamada tranquilidade. Ei, meu irmão, se Jesus está no barco, você vai ter bom ânimo, você vai ter confiança e, principalmente, você vai ter tranquilidade. Irmão, sabemos que neste mundo nós temos muitas aflições nesse mar da vida, mas nada melhor do que uma tranquilidade para resolver as coisas. Respira fundo, convida Jesus para entrar no barco com você e o nome do Senhor vai ser glorificado e vai ser exaltado. Eu sei, meu irmão, eu sei, meu amigo, minha amiga, minha irmã, que não é fácil falar para você do jeito que você está. Ah, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Minha irmã, meu irmão, meu amigo, eu posso dizer para você que nessa turbulência toda que você está passando, se você fizer um voto com Jesus, chamar ele para entrar dentro desse barco da tua vida, ele vai mudar a tua história e o nome do Senhor vai ser glorificado e vai ser exaltado. Meu irmão, minha irmã, creia nessa palavra, creia nesse Jesus, a qual ele tem poder de trazer na minha e na tua vida bom ânimo, confiança e tranquilidade. Se estiver acontecendo na sua vida aquilo tudo que nós falamos anteriormente, vento contrário, medo, desespero e também o terror, é porque você precisa convidar Jesus para entrar na tua vida. Que nessa noite você receba essa palavra, receba em teu coração. Eu vou fazer uma oração por você. Eu vou pedir para que Deus mude a tua história. Mas se você quiser ajudar a nossa programação, nosso número aí, 11 97126 7548. Nós vamos estar fazendo uma oração.